Outro vetor que o autor cita é a questão dos tribunais e os movimentos sociais. Nele, o autor mostra que, que os tribunais ele é estruturado de forma piramidal, controlado no vértice por um pequeno grupo de juízes de alto escalão. Isso aí a gente pode ressaltar que é muito. Ele provavelmente deve estar fazendo alusão ao Supremo Tribunal Federal, né? Cultuando o prestígio e a influência social, também fortalecendo o espírito corporativista, mantendo um distanciamento em relação à esfera pública e às organizações sociais. O judiciário contribui para o seu isolamento social. Fazendo aqui uma alusão, vamos ao Supremo Tribunal Federal, o cara, eles estão lá no topo da pirâmide do nosso ordenamento jurídico, eles têm prestígio, influência social e cada vez mais eles fortalecem o espírito corporativista. Isso tudo junta e vai criando um isolamento do judiciário cada vez mais. O pessoal não vai acreditando muito nessas questões, né? O autor também fala sobre a imposição de uma rapidez leva o juiz à rotina, né? A imposição de uma rapidez de julgamento de processo, tendendo a evitar os processos que obriguem às decisões mais complexas. Assim, o sistema de avaliação de magistrado tem que ser modificado pelo fato de que eles são avaliados por quantidade de despacho e não pela qualidade das sentenças. Essas duas proposições demonstram que o juiz ele prefere um processo rápido, né? Porque eles são avaliados pelo um sistema no qual analisa a quantidade de despacho que eles fazem, né? E não a qualidade em si das suas sentenças. Então não importa se a sentença dele realmente teve um reflexo cidadão, um reflexo social bom, né? Eles simplesmente esperam pela quantidade e os números para ser avaliados. Já outro vetor, que é os tribunais e a mídia, o autor fala aqui nesse tópico sobre a análise, que é o problema dos julgamentos paralelos realizados pelos meios de comunicação. Por meio de jornalismo investigativo, pode ajudar na investigação judicial, porém, pode provocar erros ou desvios que, por intenção das fontes, quer pelo odo, quer pelo pode provocar erros ou desvios, quer por intenção das fontes, quer pelo modo como a notícia reflete negativamente na investigação e na confiabilidade das provas. Ele cita aqui dois pontos interessantes, né? Que um ponto positivo que é que eles podem ajudar, né, por meio do jornalismo investigativo e pode ajudar na investigação judicial do processo. Só que existe também o contra, né? Que disso tudo eles podem provocar erros ou desvios pela intenção de suas fontes. Eles podem fazer com que a população fique um pouco alienada na questão na verdade dos fatos. Os tribunais e a mídia são essenciais para o aprofundamento da democracia, mas é fundamental estabelecer formas de coabitação no mesmo espaço social. Bom, é claro que tanto os tribunais quanto as mídias são essenciais para a democracia, mas é necessário fazer uma distinção aí para que eles consigam coabitar nesse mesmo espaço, como já foi dito no tópico anterior. A mídia pode provocar alguns erros se tiver alguma intenção das fontes nisso, né? Então é necessário criar regras para estabelecer isso. Então, por fim, temos a cultura jurídica e a independência judicial. É o último vetor que o autor cita. A independência foi criada para que o tribunal possa defender interesses dos cidadãos e não interesses de classe, sendo necessário assim o controle externo do poder judicial.
Assim não haverá justiça mais próxima ao cidadão, se os cidadãos não se sentirem mais próximos da justiça. Aqui ele demonstra que é necessário que exista uma independência, né, do judicial, só que eles usam essa independência para tratar de interesses da classe. E na verdade essa independência que o servidor tem, os juízes têm, a classe judicial tem, eles era para defender os interesses dos cidadãos. Então seria interessante existir um controle externo do poder judicial para fiscalizar isso, porque o autor coloca assim, demonstrando que não tem como o cidadão se sentir protegido, não tem como o cidadão se sentir protegido numa justiça na qual ele não vê como protetora dos seus direitos, e sim como protetora dos direitos deles, como já dizia que eles são muito institucionais e corporativistas, entende? Então, a justiça ela tem que ser mais próxima do cidadão. Essa é a questão. E assim termina o livro. Ele faz uma breve conclusão que fala que não pode haver uma democracia, uma justiça democrática numa sociedade não democrática. Não podemos ter uma sociedade democrática numa sociedade tão desigual. Sem direitos de cidadania efetivos, a democracia é uma ditadura mal disfarçada.